amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, mais especificamente sobre potencial elétrico. Você já deve ter ouvido falar de potencial. O potencial elétrico, ele é um equivalente escalar ao campo elétrico que a gente tem na parte vetorial. Potencial é a razão entre a energia potencial dividido pela carga de prova. A energia é medida em joule e a carga em coulomb. Então, o potencial elétrico vai ser medido em joule por coulomb. E isso recebe o nome especial de volt. Ah, eu já ouvi falar de volt. Aqui na minha casa nós temos uma tensão de 110 ou 220 volts. É disso que a gente está falando? Mais ou menos. A diferença de potencial que você tem na sua casa é exatamente a diferença entre o potencial de um terminal da tomada e do outro, que pode ser de 110 ou 220 volts. O que essa diferença de potencial faz? Ela tem uma diferença então de energia, e aí quando você conecta esses dois terminais, uma carga vai sofrer a ação de um trabalho, uma força, que vai empurrá-la de um terminal para outro. Então, para que exista um movimento de carga, para que exista uma liberação de energia elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial. Nós também podemos calcular o potencial produzido por uma carga pontiforme em um determinado ponto. Esse é o potencial para a carga de prova e esse é o potencial gerado por uma carga num ponto. Para chegar nessa expressão, era só ter substituído a expressão da energia potencial, Kquezão Qzinho sobre D, simplificava o Qzinho e chegávamos a esse resultado. O potencial é uma grandeza escalar. Para isso, a gente não precisa desenhar vetores no cálculo da resultante do potencial resultante em um certo ponto. Facilita demais a nossa expressão. Vamos dar uma olhada num exemplo de um triângulo equilátero com cargas aqui de 1 microcoulomb, uma positiva e uma negativa. Vamos colocar uma distância de 1 metro para o nosso terceiro vértice. Qual seria o potencial resultante nesse ponto C, no terceiro vértice? Então vamos escrever assim, o potencial resultante vai ser igual à soma escalar, a soma algébrica dos potenciais produzidos pelas cargas que estão próximas a esse ponto. Então, VA mais VB. Ai, professor, mas eu não preciso desenhar o vetor? Não, o potencial é uma grandeza escalar. Então, é só fazer a soma dos dois resultados. Então, o potencial resultante naquele ponto será K vezes a carga de A sobre D, mais K vezes a carga de B sobre D. Ah, mas a carga não é em módulo? Não. A partir do momento que a gente trabalha com grandezas escalares, a gente preserva o sinal da carga envolvida no problema. O potencial, então, resultante vai ser 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, sobre 1, mais 9 vezes 10 elevado à nona, vezes 1 vezes 10 a menos 6, só que esse resultado é negativo, então a gente tem que pôr o menos, dividido por 1. Individualmente, nós teríamos os seguintes potenciais: 9 vezes 10 a terceira e menos 9 vezes 10 a terceira. A carga A gera um potencial de 9 vezes 10 a terceira no ponto C. A carga B gera um potencial de menos 9 vezes 10 a terceira. E 9 com menos 9 dá 0. 0 volts. Isso significa que, em termos de potencial, esse ponto C está igualmente influenciado por uma carga positiva e pela negativa, e o potencial resultante vai ser 0. Uma carga colocada nesse ponto ficaria sujeita à ação de uma força resultante, ou ela também seria 0? O campo nesse ponto seria 0? Obviamente que a resposta para essa pergunta é não. Não podemos confundir uma grandeza escalar, cujo resultado deu 0, com uma grandeza vetorial. Colocando uma terceira carga no ponto ou determinando o vetor resultante dos campos elétricos, o nosso resultado não vai ser 0. Cuidado! Força elétrica, campo elétrico, grandezas vetoriais. Energia e potencial são grandezas escalares. Bons estudos e até mais!